nós pregamos uma série, estamos numa série de mensagens falando sobre a isca de Satanás. E nós temos 2 vídeos anteriores. A primeira mensagem, que foi a introdução dessa série, em que eu preguei, e a segunda mensagem, semana passada, o pastor Alessandro pregou a segunda parte da série. E você vai então lá no YouTube, no canal da Primeira Igreja Batista, PIBSGO 1. PIBSGO 1, e você vai ver os vídeos. Se você não ouviu as mensagens, não pôde participar nos domingos anteriores e não assistiu as mensagens que foram postadas, procure no canal e vai lá, assista o filme, dá um like, aí o YouTube ainda aceita like, né? E compartilha, né, esses vídeos, porque são palavras poderosas, palavras que vêm do trono de Deus. Hoje você vai entender a diferença de palavra logos, a palavra escrita ou a palavra proferida, e a palavra rema, que é a palavra revelada de Deus. E você precisa então transformar essa palavra em algo que transforme, ou trazer essa palavra para que seja algo que transforme verdadeiramente a sua vida de dentro para fora. Porque muitas vezes nós estamos lutando para mudarmos as nossas vidas com coisas que nós trazemos de fora para dentro. E lutamos e nos esforçamos e nós dizemos, não damos conta. Então eu quero trazer essa palavra revelada para você nessa noite, o Senhor Deus revelando ao seu coração, o Espírito Santo revelando ao seu coração, do que Ele quer falar com você nessa noite. Nós cantamos essa última canção que falava, e que eu pedi para o Ministério de Louvor repetir essa canção, porque essa consciência de que nós somos filhos de Deus, ela precisa estar muito forte no seu coração, ela precisa estar enraizada no seu coração, porque sem essa consciência, sem a compreensão do que significa ser filho de Deus, nós vamos ver o que você precisa ter de relacionamento com Deus, o que você precisa desenvolver intimidade com Deus, para expressar todo o potencial da sua vida, para que Deus possa derramar sobre a sua vida tudo o que Ele tem para te dar como um filho. Jesus nos disse que nós somos seres humanos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus nos dará a nós tudo aquilo que o pedirmos. O Espírito Santo de Deus nos é dado, e todas as bênçãos, e todos os frutos, e todos os dons do Espírito, amém? Mas nós vamos continuar falando sobre a isca de Satanás, a ofensa, a isca de Satanás. Abra sua Bíblia, amém? É em Lucas 17, capítulo 17 de Lucas, versículo 1. A nossa mensagem está sempre baseada nesse texto, porque neste versículo é onde está a citação de Jesus Cristo falando. Eu vou ler, é um versículo apenas, você já pode estar abrindo, e eu leio na Nova Versão Internacional. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Em algumas traduções dizem a se escandalizar, em outras traduções dizem a se ofender. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Amém? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para recebermos a Tua palavra, a palavra do Senhor revelada aos nossos corações, iluminada pelo Espírito Santo, e que nós possamos enxergar com olhos espirituais, ouvir com ouvidos espirituais, e decidir praticar o que nós aprendemos na Tua palavra. Essa é a minha oração, crendo que o Espírito Santo está aqui, trazendo a compreensão clara de tudo que nós vamos falar e ouvir aqui neste momento, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Nós vimos já, desde a mensagem primeira, a introdução, que muitas pessoas se ofendem, muitas pessoas na igreja se ofendem, e por estarem ofendidas, elas produzem então sentimentos que são desenvolvidos em seu coração, em suas vidas, sentimentos de dor, sentimentos de raiva, de ciúme, de ressentimento, de amargura, de ódio, de inveja, de falta de perdão. Então muitas pessoas estão magoadas, estão ofendidas dentro da igreja.
Essa palavra Jesus estava entregando para os seus discípulos. Essa palavra ela é entregue para aqueles seguidores de Jesus Cristo. Nós não estamos falando de que Satanás arma essa armadilha. A palavra escândalo, ou tropeço, ou ofensa, no grego ela é escândalon. Escândalon é um mecanismo da armadilha que é usada, muitas vezes, essa peça, usada nas armadilhas de caça. Aquelas pessoas que ouviram essa palavra, eles entenderam claramente que Jesus estava falando de algo que é preparado para nos aprisionar, para nos prender. São armadilhas que Satanás usa, e essa armadilha, essa isca que Satanás usa para nos aprisionar, para nos fazer ter esses sentimentos e para produzir nos nossos relacionamentos, produzir na igreja, produzir na nossa casa, no nosso casamento, produzir entre nós e os nossos filhos, produzir entre nós e os nossos parentes. Produz então divisão, produz separação, produz relacionamentos quebrados, produz traição e produz muito tropeço, muita dificuldade, muitos problemas de relacionamento. Então, esse gatilho, foi o que nós vimos, essa isca de Satanás é usada, e ela é usada muito sutilmente. Satanás é esperto, a palavra de Deus. Jesus disse que o nosso inimigo é ardiloso, que com ele nós temos que ser mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Né? Então, Satanás é astucioso, ele é sutil, e ele disfarça as armadilhas para nos fisgar. O peixe cai na isca, cai no anzol, porque o anzol está disfarçado com a minhoca ou então com a isca. Né? O rato cai na ratoeira porque a armadilha da ratoeira está disfarçada com algum alimento que agrada, atrai o rato. Então Satanás também usa coisas que nos atraem ou coisas que nos aprisionam para nos ofender. E o pastor Alessandro, semana passada, falou sobre Davi, como Davi reagiu às ofensas de Saul e não se deixou ofender. E teve oportunidade de matar a Saul, e ele não o fez, porque ele não se ofendeu, ele não deixou, não reagiu com ofensa, não reagiu com raiva, não reagiu com ódio contra o ungido de Deus, Saul. Pois o pastor Alessandro fala sobre Caim e Abel, e Caim foi tomado, foi aprisionado na armadilha de Satanás, na isca de Satanás, e ele então reage matando o seu irmão, chegando ao limite mais elevado da ofensa de Satanás, da isca de Satanás, gerando ofensa no coração de um homem, que foi matar o seu próprio irmão, porque ele estava vivendo, se sentindo vitimizado por ter sido rejeitado em sua oferta de adoração a Deus. Então, hoje nós vamos ver, passadas essas duas mensagens, sobre como podemos agir para não sermos mais ofendidos e reagir para superar as ofensas, guiados pelo Espírito Santo, nos fortalecendo na confiança e no caráter de Deus, que é baseado em seu amor. Então muitas pessoas dizem, mas pastor, como que eu faço? Como eu posso fazer para eu não ser fisgado por essa isca de Satanás? Como eu faço para não ficar caindo na isca de Satanás? Porque todos os dias Satanás coloca essa armadilha, todos os dias Satanás coloca essa isca na minha vida, e aí pessoas me ofendem, e meus familiares. Nós vimos nas mensagens anteriores que as pessoas que nós mais amamos, pessoas que mais nos amam, são as pessoas que mais nos ofendem e as pessoas que mais são ofendidas por nós mesmos. Então, como nós devemos agir e como não devemos reagir para superar a isca de Satanás, as ofensas. Primeira coisa que eu quero falar é que existe uma diferença entre agir e reagir. Abra sua Bíblia em Romanos 8,14. Nós vamos ler de 14 a 16, mas eu vou falar sobre o 14 agora. O texto de Romanos 8,14, Paulo está falando à igreja de Roma, e ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Nós temos um tema nesse ano, o nosso tema é andando pelo Espírito. E o texto que eu li, o versículo 14, diz que quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E talvez aqui muitos tenham se sentido em algum momento como
filhos adotivos e mal amados. Talvez muitos aqui tenham pensado em desistir da sua caminhada com Jesus. Não se sentiram amados por Jesus Cristo. Não se sentiram amados pela igreja de Cristo. Muitos pensaram em mudar de ministério. Muitos pensaram em abandonar o seu ministério, sua liderança. Muitos pensaram em sair da igreja por causa de ofensas, por causa da isca de Satanás lançada, e você foi fisgado, você foi aprisionado. Eu quero te falar algo. Se Deus não disser nada para você, fique aonde você está, fazendo o que você está fazendo. Porque a palavra de Deus nos diz que para você parar de fazer, ou para você sair da presença de Deus, você precisa receber essa orientação e essa ordem diretamente de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós podemos caminhar com alegria e na paz. Isaías 55:12 fala isso. Para que vocês possam sair alegres, jubilosos e conduzidos em paz. Assim, sua saída não será baseada nas suas reações às ofensas. Sua saída não será baseada contra as ações ou comportamento das outras pessoas, mas sim na liderança do Espírito Santo de Deus. Então, não se sai ou não se para um ministério por causa de problemas. Não se sai de uma igreja por causa de mágoas e de ofensas. Porque essas mágoas e essas ofensas vão causar muito sofrimento para você, porque são uma isca que Satanás usou para te aprisionar. Sair com um espírito crítico, ofendido, não é o plano de Deus para nós. Mudar de ministério, ou mudar de igreja, ou mudar de vida no ministério que você está vivendo, não é o plano de Deus quando você está ofendido. Porque isso seria uma reação contra a vontade de Deus para a sua vida. Então pense muito bem nisso que eu estou falando. Pense muito bem nos sentimentos que você tem desenvolvido em seu coração, na sua alma. Se são resultados de uma reação à ofensa, à isca que Satanás colocou na armadilha e você caiu, e você se ofendeu, e você está magoado, está sentindo aprisionado a esse sentimento de mágoa e não libera perdão à pessoa que te ofendeu ou às pessoas na igreja, na célula, na sua casa ou em algum lugar que você se relaciona com pessoas que estão aqui, que servem a Deus nessa igreja. Tome cuidado. Na maioria das vezes a palavra filho que nós lemos nesse texto, no Novo Testamento, é usada com duas palavras gregas, a palavra teknon e a palavra huios. São duas palavras que têm significados diferentes. Uma boa definição da palavra teknon é filho por nascimento. Eu tenho 2 filhos, Carlos Wesley e o Davi. Então, os meus filhos são teknon, eles são nascidos do meu sangue, do sangue da Carla. Por falar nisso, agradeço a Deus e a todos os irmãos pelas orações que vocês fizeram ao Senhor pela vida da Carla. Ela está recuperada, já está lá junto com a pastora Viviane ministrando aos juniores de 9 a 12 anos. E foi mais um milagre de Deus, né? Como disse o pastor Alessandro no início, ela estava com muita cólica renal, fazendo tratamento e desapareceu a pedra, desapareceu as dores e ela recebeu alta e nós viemos para estarmos juntos com os irmãos e agradecemos a Deus aqui. Então, a palavra teknon significa o filho que é nascido, de origem do nascimento, é um filho natural, é um filho que nasceu de você, ou como nos diz o texto aqui, que nasceu de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 8,16, o próprio Espírito tem testemunha ao nosso Espírito que somos filhos, teknon, filhos de Deus, através do nascimento, através do novo nascimento em Jesus Cristo. A outra palavra para a tradução no Novo Testamento de filhos é huios, é H-U-I-O-S, huios. Muitas vezes ela é para descrever aquele que pode ser identificado como filho, porque apresenta caráter ou característica dos seus pais. Então, essa palavra é muito clara para demonstrar aqueles que estão manifestando as características do Papai do Céu. Então, quando você é caracterizado como filho de Deus, você é huios de Deus.
porque você está manifestando o caráter de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus na vida das pessoas. Quando você manifesta o caráter de Deus na vida das pessoas, você é huios de Deus. Quando você manifesta o seu caráter físico e natural, você é teknon. Você é filho da natureza, você é um filho natural. E uma interpretação mais profunda dessas duas palavras quer dizer que teknon são filhos imaturos, são filhos que não amadureceram, são filhos naturais que não conseguem se desenvolver numa vida espiritual e num relacionamento mais profundo com Deus. E huios significa filhos maduros, aqueles filhos que cresceram, cristãos maduros que estão sendo guiados, como diz no versículo 14, estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos imaturos reagirão baseados nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas vontades, porque ainda não aprenderam a agir pelo Espírito Santo de Deus, a andar pelo Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, nós agimos como filhos imaturos, teknon, enquanto Deus espera que nós cresçamos. O apóstolo Paulo diz à igreja de Roma, diz à igreja de Éfeso, à igreja de Corinto, que ele precisava falar como a filhos maduros na fé. Mas, então, por causa da imaturidade deles, ele ainda dava leite espiritual. Mas ele queria que todos pudessem crescer na fé, no conhecimento do Senhor, no relacionamento com Deus, para se tornarem huios, filhos maduros de Deus. Por que eu estou trazendo essa interpretação para você? Deus quer que nos tornemos filhos maduros, para assumir responsabilidades de filhos diante dele e diante das outras pessoas, do nosso próximo. Deus desenvolve o nosso caráter através de situações difíceis, é como os nossos filhos. E eu estava estudando essa palavra e lembrando da semelhança que o meu filho, Carlos Wesley, tem não apenas fisicamente comigo, mas as atitudes dele, muitas vezes o posicionamento dele se aproxima muito da forma como eu sempre agi. Então, essa semelhança de caráter, essa semelhança de comportamento, ela se manifesta quando os nossos filhos estão manifestando a semelhança conosco. E Deus quer... Olha o que diz Hebreus 5:8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, falando sobre Jesus Cristo. Deus quer que quando nós caímos, Deus quer que quando nós passamos por alguma dificuldade, Deus quer que quando nós passemos por algum sofrimento, assim como Jesus, nós possamos manifestar o caráter dele, que é amor, que é perdão, que é a vida, que os frutos do Espírito dele, alegria, paz, a misericórdia, a bondade, o domínio próprio. É isso que Deus espera dos seus filhos maduros. O crescimento físico ocorre em função do tempo. Nós vamos crescendo, nossa idade física vai passando e nós vamos nos desenvolvendo fisicamente. O crescimento intelectual acontece através do aprendizado, em função do nosso aprendizado cognitivo, do nosso desenvolvimento cognitivo e cultural. Mas o crescimento espiritual só acontece através da obediência à palavra de Deus e aos ensinamentos da palavra de Deus e a semelhança de caráter com o nosso Pai, com o nosso Deus. Nós não podemos somente conhecer a Deus mentalmente, nós não podemos apenas conhecer a palavra de Deus através da leitura dessa palavra. Porque, como cristãos, muitas vezes maduros, antigos, eu vou separar as duas palavras, cristãos antigos, pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, pessoas que sabem de cor muitos textos bíblicos, mas não manifestam uma maturidade de filhos de Deus nas suas atitudes e no seu caráter, e na sua vida espiritual. São pessoas com muita idade física, com mais idade física, mas sem maturidade espiritual. E quando nós somos imaturos, mesmo sendo há muito tempo cristãos, mesmo conhecendo muito o texto da palavra de Deus, nós podemos engolir a isca de Satanás e nos ofender. E aí nós usamos uma estratégia de autopreservação, de autoproteção, e nós reagimos desobedecendo a Deus,
por uma falsa sensação de estar bem, porque ela é falsa, porque nós nos enganamos a nós mesmos e não vemos as nossas falhas de caráter. E sempre transferimos a culpa do nosso problema, a culpa da nossa ofensa, a culpa da nossa falta de perdão, da nossa raiva, da nossa falta de vontade, falta de desejo por Deus, falta de fome por Deus, nós transferimos para as outras pessoas. A culpa é do meu pastor, que não me visitou. A culpa é do meu líder, que não me ligou. A culpa é da minha mulher, que não quer ir na igreja. A culpa é dos meus filhos, que fazem bagunça no culto. E a gente vai transferindo essa culpa para os outros. Agir é tomar uma decisão baseada em princípios e regras conhecidas. Reagir é ficar ofendido e tomar decisões erradas e desesperadas. Pastor John Bevere usa um exemplo muito interessante dos pilotos profissionais das grandes companhias de aviação, em que eles passam meses e meses de treinamento nas cabines de treinamento, para pilotarem. E eles passam por muitas situações de treinamento de acidentes, e eles sofrem muitos acidentes naquelas cabines de treinamento, porque eles precisam passar por todas as situações de risco e as situações em que ocorrem acidentes aéreos. E eles então estão lá fazendo o treinamento, e eles estão passando por todas aquelas situações. E eles derrubam muitas vezes aquele avião protótipo da cabine de treinamento. Eles sofrem muitos acidentes antes de irem para a pilotagem do avião verdadeiro. E quando acontece uma pane ou um problema no voo, de verdade, os passageiros ficam desesperados, mas o piloto está preparado, ele está treinado, ele não reage desesperadamente, ele não reage descontroladamente, ele não reage de uma forma, isso está comprovado nas caixas pretas dos voos que caem. Os pilotos estão ali, o copiloto estão ali fazendo os procedimentos, apertando os botões necessários, mudando a velocidade, mudando a altitude, mudando a inclinação. Eles estão fazendo procedimentos que eles aprenderam nas cabines de treinamento. E a tripulação e os passageiros podem estar totalmente descontroladas lá no avião, mas na cabine dos pilotos, os pilotos estão agindo de uma forma controlada. E é isso que nós precisamos entender. Não reaja à isca de Satanás e às ofensas de uma forma descontrolada. Haja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Seja um filho maduro, seja ruios e não tecnon. Haja de uma forma que o Espírito Santo de Deus esteja no controle. Então, como fazer para não cair na armadilha de Satanás, para não se ofender e não pegar a isca de Satanás? Seja filho maduro. Haja de uma forma orientada pelo Espírito Santo de Deus. Não se ofenda, porque a pessoa que está te ofendendo, ela está sendo usada de alguma forma por Satanás para te jogar uma isca. E se você pegar e se ofender, você vai sofrer o acidente. Você vai estar reagindo e não agindo. Primeiro ponto. Então, ao invés de reagir às ofensas, ao invés de reagir de forma descontrolada, se prepare, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vimos no texto de Romanos 8, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todo aquele que é filho de Deus tem o Espírito Santo de Deus no comando. Não é comandado por reações, não é comandado por sentimentos e por pensamentos, não é comandado por atitudes descontroladas, mas é controlado pelo domínio do Espírito Santo de Deus. Amém? Primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos estar na rocha firme para reagirmos, para agirmos controlados pelo Espírito Santo de Deus. O texto de Isaías 28:16 diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia, repita comigo, aquele que confia, aquele que confia, jamais será abalado. Quem tem fé não tem medo. Olha a tradução da Nova Linguagem de hoje, né?
Quem tem fé não tem medo. Na tradução da versão internacional diz, aquele que confia, ou seja, tem fé, jamais será abalado. Esse texto nos mostra que quando nós confiamos e cremos em Deus, nós jamais reagiremos de uma forma precipitada e descontrolada. Nós não teremos a instabilidade. Instabilidade não faz bem para ninguém, não faz bem nem para nós e nem para as construções. As casas e os prédios que são construídos com um alicerce instável, elas desabam, elas caem, nós já vimos isso acontecer no Brasil. Então, como a estabilidade de fundamento, a estabilidade de raízes, não faz bem para as construções, não faz bem para as árvores, a instabilidade emocional também não faz bem para nós, para as nossas vidas. Vamos ver um grande exemplo de Jesus falando aos discípulos lá em Mateus 16. Quando você puder abrir sua Bíblia, Mateus 16, nós vamos trabalhar do verso 13 ao 18. Jesus estava chegando a uma região chamada Cesareia de Filipe e ele pergunta aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus estava querendo saber o sentimento dos seus discípulos. Havia muitos, não estavam ali presentes só os 12. Havia muitos discípulos junto com Jesus. Havia muitas pessoas à sua volta. E Jesus faz essa pergunta, quem estão dizendo que eu sou, que o Filho do Homem é? E depois que as pessoas, que os discípulos falam, Jesus fala assim, quem vocês dizem que eu sou? Está no verso 15. E o apóstolo Pedro, sempre o primeiro a responder, né? Pedro era aquele que estava sempre na frente. E você vai entender por que ele agia dessa forma. E Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, verso 16. E Jesus então fala que essa revelação foi dada a Pedro, por Deus. Meu Pai que está no céu te revelou isso, Pedro. E isso é conhecimento revelado. Isto é palavra rema de Deus. Isso é palavra que Jesus trouxe ao coração de Pedro e daqueles discípulos que estavam ali. Então Jesus completa esse texto no verso 18 dizendo assim, e eu lhes digo que você é Pedro. A palavra que Jesus usa aqui é a palavra Petros, que é um pedaço de pedra, é um cascalho, é uma pedrinha. Eu te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, aqui a palavra que Jesus usa é Petra, é uma rocha maciça, é uma grande rocha, uma rocha muito forte. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Essa palavra que Jesus está dando para Pedro, a palavra viva de Deus, a palavra que estabeleceu diante de todos os discípulos ali, o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, e não foi sobre Pedro, que é Petros, uma pequena pedra, um ser humano, falho, orgulhoso, que sempre se apresentava porque ele se achava mais, como por ser mais velho, o mais importante ou o maior entre os discípulos. Essa era a atitude de Pedro. E Jesus coloca Pedro no lugar dele nesse texto. A palavra, tu és Pedro, usando o termo no grego, Petros significa que você é um cascalho, você é uma pequena pedra, Pedro. Mas sobre esta afirmação, que eu sou o Filho do Deus vivo, sobre a afirmação que Jesus Cristo é o Cristo, é o Filho de Deus, a grande pedra, a Petra, sobre esta grande pedra maciça, sobre este fundamento, eu edificarei a minha igreja. É isso que Jesus estava dizendo a Pedro. Essa não é uma palavra escrita, que mudou a realidade na vida de Pedro. Não é apenas uma palavra que você lê, enquanto eu estou falando aqui, você está escrevendo, fazendo anotações na sua Bíblia ou em algum papel. Essa palavra é a palavra escrita, que no grego é a palavra logos, uma palavra que foi relatada, uma palavra que foi escrita. Mas Jesus está falando diante de Pedro, está se referindo a Pedro, que ele edificou a igreja nele. O fundamento da igreja do Senhor Jesus é a grande pedra, Jesus Cristo, palavra revelada. É isso que fez mudar Pedro por dentro. É uma palavra que vem e que transforma, que explode as nossas ideias e os nossos sentimentos e as nossas vontades.
Por isso que muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos anotando a palavra, nós estamos lendo a Bíblia, mas essa palavra é apenas uma palavra ensinada, uma palavra aprendida. Você vem na igreja, escuta o pastor Alessandro, escuta o pastor Elias, escuta a pastora Viviane, escuta o pastor Wesley, escuta o líder na célula, escuta a escola bíblica no estudo, você escuta, você lê a palavra, mas a palavra não entra no seu coração. Ela não se revela a você. Você está lendo a palavra Logos, uma palavra apenas ouvida, uma palavra apenas aprendida, compreendida intelectualmente. Você precisa receber a palavra revelada de Deus. A palavra que explode os seus medos, a palavra que explode as ofensas no seu coração, a palavra que explode as dúvidas no seu coração, a palavra que transforma os seus sentimentos, transforma os seus pensamentos e transforma as suas atitudes. Palavra rema de Deus, palavra revelada de Deus ao seu coração. Amém? É essa palavra que precisa entrar pelos seus ouvidos, mas se transformar dentro de você, na palavra viva de Deus, na palavra viva do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo, você está ouvindo a minha voz, mas você precisa ouvir a voz que está por trás da minha voz, a voz do Espírito Santo de Deus, que confronta você com os seus sentimentos, que confronta você com os seus pensamentos. Talvez você esteja me ouvindo, esteja ouvindo a minha voz, e não esteja nem gostando da minha voz, esteja se irritando porque eu falo alto, mas você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que está por trás da minha palavra, que é a palavra revelada de Deus, que traz com clareza o entendimento para você do que você precisa fazer para se transformar em um filho maduro, para estabelecer a sua vida, a sua família, a sua existência na rocha que é Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Pastor, eu estou na igreja há 10, há 15, há 20 anos e eu não mudei. Por que você não mudou? Porque você está ouvindo, recebendo uma palavra, mas essa palavra não internaliza no seu espírito. Essa palavra não se torna uma bomba que explode as suas crenças, que explode os seus sentimentos, que explode o seu orgulho, que explode as suas críticas, que explode as ofensas que estão no seu coração. Essa palavra precisa se transformar na palavra poderosa do Espírito Santo de Deus. Receba a palavra rema do Espírito Santo de Deus e mude a sua história, de dentro para fora, porque o Espírito começa a agir de dentro para fora. Por isso que quando nós lemos um texto e aquele texto se transforma em algo vivo e ele fala comigo, ele fala com você, é o Espírito Santo de Deus trazendo essa palavra para a palavra revelada de Deus, e não a palavra ouvida apenas, e não a palavra recebida cognitivamente apenas pelos ouvidos naturais, mas uma palavra revelada que entra pelo Espírito Santo de Deus, e comunica com o seu Espírito, e transforma tudo, e muda tudo na sua existência. É isso que nós precisamos experimentar, é isso que nós precisamos ver, o poder da palavra. E eu não estou falando aqui de interpretação, ou do sentido das palavras, mas eu estou falando aqui sobre a revelação, sobre a aplicação da palavra na nossa vida, sobre a aplicação da palavra viva de Deus na nossa história, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. É isso que aconteceu com Pedro, é isso que aconteceu. Pedro, depois que ele ouviu essa palavra revelada, depois que ele ouviu a palavra rema de Jesus, a palavra que explodiu os sentimentos e os pensamentos de Pedro, ele teve a vida dele totalmente transformada. Diferente do que aconteceu com Eva. Lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, tem a narrativa do que aconteceu com Eva. Eva apenas recebeu a palavra comunicada de Adão. Adão falou para Eva assim, olha, Deus falou que nós não podemos comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Ela recebeu uma palavra comunicada. É como você tem recebido a palavra muitas vezes. O pastor está me comunicando que Deus me ama, mas você não recebe o amor de Deus. O pastor está me comunicando que Deus me perdoa, mas você não recebe o perdão de Deus e nem libera perdão para as outras pessoas. Você se sente culpado muitas vezes. Você se sente ofendido e não quer nem ser perdoado e não quer perdoar as outras pessoas. Por quê? Porque você está recebendo apenas a palavra comunicada. Adão tinha recebido a palavra direto da boca de Deus, a palavra revelada de Deus. Mas Eva estava recebendo apenas a palavra comunicada. E ela, por não ter recebido a palavra revelada de Deus, caiu, desobedeceu. E levou Adão também
por não dar ouvidos à palavra revelada de Deus, levou Adão também a desobedecer. A minha confiança em comunicar essas verdades a você, verdades da palavra de Deus, não está baseada no meu conhecimento teológico, não está baseada no meu conhecimento cultural. A minha confiança está baseada no Espírito Santo de Deus, na palavra viva de Deus, na palavra revelada de Deus ao meu coração. Mas para você receber essa palavra, você precisa ter fome de Deus. Porque se você não tiver fome de Deus, a palavra de Deus não vai penetrar no seu coração e na sua alma. Porque quem não tem fome, não quer comer, não quer se alimentar. Quem está enfermo, uma das primeiras coisas que acontece com a pessoa enferma é ela perder o apetite. Aconteceu com a Carla essa semana. A pessoa não tem vontade de comer. E quando nós nos ofendemos e comemos a isca de Satanás, e nos ofendemos e caímos na armadilha de Satanás, nós nos adoecemos, nós ficamos adoecidos por dentro. Nós ficamos amargurados, nós ficamos ofendidos. E nós adoecemos, e por causa disso nós perdemos a fome. Nós não conseguimos mais ler a palavra, nós não conseguimos mais meditar na palavra, não conseguimos mais ouvir a palavra revelada de Deus, não conseguimos mais falar com Deus em oração. E nós então perdemos a fome de Deus. Deus é atraído pela fome por Ele. Se você não tem fome por Deus, se você não tem desejo por Deus, se você tem fome pelas coisas deste mundo, se você prefere trocar um momento com Deus, se você prefere trocar o momento de ouvir a palavra revelada de Deus por momentos de diversão neste mundo, você está demonstrando que você não tem fome de Deus. E Deus não é atraído para quem não tem fome por Ele. Quem não tem fome de Deus é como alguém que está doente mesmo. O ato de se desviar da ofensa não começa quando você está falando mal do seu irmão, ou quando você está na cama traindo a sua esposa, ou quando você para de vir aos cultos, ou de participar dos ministérios da igreja. A ofensa te faz desviar quando você se afasta das pessoas. E isso começa quando você perde a fome por ler, por ouvir e receber a palavra revelada de Deus. Quando você perde a fome por orar, por falar com Deus e ter momentos poderosos na presença de Deus. Quando Deus revela algo a você, ninguém pode tirar isso de você. Você tem fome de Deus, meu irmão? Resposta que você precisa dar para você mesmo. Você tem fome de Deus? Ou você está enfermo, sem nenhum apetite por Deus, sem nenhum apetite pelo fundamento da palavra de Deus, pela palavra revelada de Deus, pela visitação do Espírito Santo de Deus em sua vida? Então nós vemos que essas ofensas, essas lutas, essas tribulações nos mostram onde nós estamos. Em outras palavras, elas determinam onde nos encontramos espiritualmente. Elas revelam a verdade do nosso coração. A forma como reagimos sob pressão mostra como eu ajo de verdade. Se você é irado e você está sob pressão, se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se você não estiver com fome de Deus, você vai agir com ira. Se você tem algum sentimento que você ainda não liberou perdão por uma pessoa, quando você ficar sob pressão, você vai reagir com ofensa. Continue buscando ao Senhor e guiando seu coração por isso, pela palavra revelada de Deus. Não faça ou diga coisas só porque os outros fazem ou falam. Busca a Deus. Firme-se no que o Espírito Santo iluminou no seu coração através da palavra revelada de Deus nessa noite. Amém? Porque você precisa estar firme na rocha que é Cristo. Porque Deus quer abalar. Deus precisa abalar os nossos fundamentos. Porque quando nós estamos fundamentados nos nossos sentimentos, quando nós construímos as nossas casas, quando nós construímos as nossas vidas, nos fundamentos dos nossos sentimentos, ou dos nossos pensamentos, quando nós não construímos sobre a rocha que é Cristo, quando nós não edificamos a nossa casa na obediência da palavra revelada de Deus, nós podemos cair nas armadilhas de Satanás e vamos ficar ofendidos. Nós vimos que Simão Pedro, mesmo seguindo Jesus Cristo por 3 anos e meio, ele ainda não entendia qual era o propósito que Jesus tinha para ele. Ele ainda não tinha sido abalado. Deus gosta de abalar. O texto de Hebreus,
capítulo 12, 26 a 27, versículos 26 e 27 diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Por que Deus precisa e gosta de abalar? Para que permaneça apenas o que não pode ser abalado. E o que não pode ser abalado é o agir de Deus na sua vida, é o propósito de Deus para você. Deus gosta de abalar, por quê? Porque o abalar as suas estruturas, abalar os seus sentimentos, abalar o seu orgulho, abalar a sua autoconfiança, leva a Deus te trazer mais perto para a fundação, te trazer mais perto da rocha que é Cristo. Quando Deus te abala, Ele remove o que está morto, sentimentos que mataram o Espírito do Senhor no seu coração, sentimentos que mataram o ministério que Deus te deu, sentimentos que mataram os propósitos de Deus e os sonhos de Deus na sua vida. Quando Deus abala, Ele tira o que está morto. Quando Deus abala, Ele colhe o que está maduro. Se você está amadurecendo como filho maduro de Deus, Deus vai estar colhendo frutos na sua vida. Quando Deus abala, Ele desperta o seu coração, desperta você para o perdão, desperta você para não se ofender. E quando Deus abala, Ele unifica e mistura. E eu me lembrei aqui nessa palavra do purê de batatas. Não apenas batatas no meio da igreja, mas um grande purê da unidade de todos nós, nos tornando um grande corpo no Senhor Jesus Cristo. Deus muitas vezes agita a nossa vida, abala a nossa vida ao ponto de quase nos derrubar, mas Ele quer nos levar aos seus propósitos. Talvez você tenha passado, ou talvez você esteja passando por um abalo, e eu quero que você entenda que o Senhor Deus quer nos abalar, mas Ele quer nos abalar como filhos, uios, para nos tornar filhos maduros. Jesus vê que Pedro, depois de 3 anos e meio caminhando com Ele, ainda não tinha sido transformado interiormente. O seu caráter ainda não tinha sido mudado. Pedro era orgulhoso, e ser orgulhoso não levaria Pedro aos propósitos que Deus tinha para ele, ser líder dos discípulos, ser líder da igreja de Jesus Cristo em Jerusalém. E Pedro então estava vivendo o mesmo sentimento, a mesma atitude que Lúcifer viveu. Essa era a mesma falha de caráter de Pedro. E muitas vezes é falha de caráter nossa também. Nos orgulhamos dos nossos pensamentos, nos orgulhamos das nossas condições, nos orgulhamos das nossas ideias, nos orgulhamos das nossas decisões, e muitas vezes achamos que podemos conduzir as nossas vidas baseadas nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, no nosso orgulho. E eu quero dizer para você que quem fala para você é uma pessoa que era muito orgulhoso. Eu era muito orgulhoso. Eu, por muito tempo, talvez como Pedro, me achava muito bom. Confiava muito na força do meu braço. Confiava muito na minha capacidade. Confiava muito no que eu podia fazer, no que eu podia decidir, no que eu podia realizar com as minhas ideias, com a minha capacidade cognitiva, profissional. E Deus abalou meus alicerces. Deus começou abalando meus alicerces através da vida do meu filho Carlos Wesley. Todos aqui conhecem a história. Ele começou abalando os meus alicerces e dizendo: você depende de mim. Você não pode fazer nada pelo seu filho. Você não pode dar nem um dia a mais de vida para o seu filho. Você não pode dar nem 1 centímetro a mais de crescimento ao seu filho. Você não é nada sem mim. O primeiro abalo que Deus causou na minha vida. O segundo abalo foi a minha fuga do chamado pastoral. 20 anos eu fugi
do chamado que Deus me deu aos 17 anos de idade. 20 anos. Eu amava mais o meu trabalho, eu amava mais o meu sucesso profissional do que o chamado para o ministério pastoral. E Deus me mostrou. Eu confiava mais em mim, na capacidade de produzir e de fazer recursos para sustentar a minha família, do que em Deus para me sustentar, para me dar os recursos para o sustento da minha família. Durante muitos anos eu pensei que se eu não trabalhasse, se eu não produzisse com as minhas mãos, eu não teria condições de sustentar a minha casa. E Deus me moeu, me mostrando que quem sustenta a minha casa é Ele, me mostrando que quem me sustenta é Ele, me mostrando que quem me dá vida é Ele, me mostrando que quem me dá inteligência é Ele, me mostrando que quem me dá a bênção é Ele, e não eu, não a minha capacidade pessoal. E eu quero dar esse testemunho para a igreja. Em 2013, eu e o pastor Alessandro fomos a Marília, no primeiro imersão. E eu tenho certeza que talvez tenha passado na cabeça de alguns irmãos um pensamento. Por que o pastor Alessandro se tornou presidente da igreja e não o pastor Wesley? Porque o pastor Wesley é mais velho? Porque o pastor Wesley já era pastor auxiliar quando o pastor Alessandro deu testemunho semana passada. E eu vou te dizer por quê. Em 2013 nós estávamos na imersão em Marília. E eu, meu irmão, eu tive uma nova conversão lá. Eu tive um novo nascimento de novo. Eu nasci de novo 2 vezes. Porque eu fui confrontado com tudo isso que eu estou dizendo para você. Eu era muito orgulhoso. Eu me achava o cara. E as minhas atitudes, se você conhecer bem a minha história, você vai entender que as minhas atitudes mostravam isso. E eu disse na mensagem que eu preguei, passava por cima das pessoas. Porque eu era. Porque eu sabia fazer. Porque eu era bem requisitado. Porque eu era bem remunerado. Porque eu era chefe. Porque eu era diretor. Porque eu era gerente. Então era assim que eu me conduzia. Em 2013, nós estávamos já no primeiro ano de pastorado, assumimos em 2012. Nós estávamos em Marília e saímos do culto, um culto poderoso, uma maravilha, nós saímos de lá cheios do Espírito Santo, recebemos palavra rema de Deus, já uma semana de palavra rema aos nossos corações, e nós fomos para o hotel, estávamos hospedados no hotel, eu, o pastor Alessandro e o pastor Jonathan Oliveira Júnior, Jonathan Júnior. E 3 horas da manhã nós ainda estávamos orando, nós não conseguimos dormir, a gente chegou no hotel, a gente se prostrou no chão do hotel e ficamos em oração, e nós ficamos... E a minha oração era só essa: Deus, quebra o meu orgulho. Deus, eu não valho nada. Deus, como o Senhor pode me amar assim, Deus? Como o Senhor pode me dar a oportunidade de ser um servo teu, de ser um pastor, sendo tão orgulhoso, sendo tão arrogante? Como, Deus? E lá, 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, o Espírito Santo disse para mim: eu vou te mostrar qual é o seu lugar. Eu vou te mostrar quem cuida da sua vida. Eu vou te mostrar. E o primeiro que vai ser usado para te mostrar isso é o Alessandro. Ele é o seu discipulador. Ele vai ser o seu discipulador. Porque eu pensei isso, bom, eu sou mais velho, tenho 10 anos a mais que o Alessandro. Eu tinha pensado lá, na imersão. O Alessandro se converteu depois de jovem, depois de adolescente. Eu me converti ainda criança. Eu sou filho de pastor. Tenho uma bagagem de igreja, conheço todos os meandros da vida em igreja. Como membro, como filho de pastor e agora como pastor. Na condição natural, humana, na palavra logos, na palavra apenas dita,
Poderia parecer isso, o normal, mas Deus não age de forma natural. Deus age de forma sobrenatural. E Deus diz: você vai ser discipulado pelo Alessandro. Eu disse: eu vou ser, Deus. Eu aceito. É assim que o Senhor vai tirar meu orgulho? É assim, eu vou ser. É assim que o Senhor vai me ensinar a depender do Senhor? Eu vou ser. E quando terminou a imersão, eu cheguei para o Alessandro e falei: Alessandro, Deus me falou que você tem que ser o meu discipulador. Você quer orar? Ele falou: eu vou orar, depois eu te falo. E tudo foi acontecendo, meus irmãos, de uma forma que Deus está tratando o meu coração. Deus está tratando o meu coração. Tudo que foi acontecendo foi me mostrando que Deus está tratando o meu coração. E quando nós chegamos no momento de tomar a decisão, colegiado pastoral, quem vai ser o presidente? Eu falei: Alessandro, é você. Porque eu não quero me sentir preparado. Eu quero me sentir servo. Eu quero me sentir usado por Deus. Eu não quero me sentir bom. Eu quero me sentir abençoado por Deus. Quando nós fomos discutir no colegiado como seria a estrutura administrativa da igreja, eu falei: Alessandro, você é o presidente. Eu não aceito indicação para presidente. Porque Deus está me tratando. A palavra revelada de Deus está falando comigo. A palavra revelada de Deus está dizendo para mim: serve. Serve. Porque maior, e eu não estou diminuindo o Alessandro, de forma nenhuma. Ele está servindo. Mas Jesus disse: maior é o que serve. Então eu quero servir. O Alessandro é benção, mas eu quero servir a Deus, à igreja e aos pastores. Foi isso que Pedro entendeu. Foi isso que Pedro entendeu. Porque Jesus estava falando que ele seria o maior no reino dos céus, que ele seria... Jesus era a pedra. E os discípulos começaram a discutir quem que seria o maior. Quem que ia estar na frente. Quem que ia pegar o primeiro da fila. Eles não tinham entendido nada. E talvez você se ofenda porque você ainda não entendeu. Talvez você se ofenda porque você tem uma alta cotação para você mesmo. Talvez você se ofenda porque você acha que você não mereça o que você está passando, ou o que alguém falou para você, ou o que alguém reagiu com você. Talvez você se ofenda porque você se acha muito bom. Talvez você se ofenda porque você acha que você não merece o sofrimento que você está vivendo. Você está ofendido com Deus. E você tem se revoltado até mesmo com Deus. E no episódio de Pedro e Judas, nós vemos claramente como que Jesus reagiu, como que Jesus agiu. E como os dois reagiram. Judas entregou a Jesus Cristo por 20 moedas de prata. Porque Judas não tinha entendido. Judas era um filho tecnon. Era um filho imaturo, um filho natural. Judas não conhecia Jesus de verdade. O pastor Biver chega a uma conclusão, eu gostei dessa conclusão. Ele diz: sabe por que Judas entregou Jesus, traiu Jesus? Porque ele achava que Jesus não ia se entregar. Ele achava que Jesus ia se desvencilhar, porque Jesus já tinha feito isso várias vezes. Você lê nos evangelhos. As pessoas estavam perseguindo Jesus, os fariseus queriam matar Jesus, e Jesus sumia no meio da multidão. E Judas, na mente racional dele, pensou assim: não, eu vou entregar a Jesus, como Jesus é o mestre, ele vai escapar dos guardas e não vai ser morto, não vai sofrer nada. E eu vou ganhar uns dinheirinhos ainda, 20 moedas. Foi um pensamento racional de Judas. E por isso que quando ele viu Jesus sofrendo, sendo espancado, sendo levado para a cruz, ele disse: traí sangue inocente. Judas não falou: traí o Filho de Deus. Ele disse: traí sangue inocente. Foi um raciocínio lógico.
não foi palavra revelada de Deus. E Pedro traiu 3 vezes a Jesus. E Judas, com remorso, se suicidou. Pedro traiu 3 vezes a Jesus. Negou 3 vezes a Jesus. Traiu Jesus, porque ele disse que nem conhecia. Traiu. Mas negou Jesus 3 vezes e Jesus tinha avisado para ele. Mas Pedro se arrependeu. Chorou amargamente, porque ele conhecia Jesus. Porque ele teve um encontro com Jesus de verdade. Ele teve a palavra revelada de Deus no coração dele. Ele recebeu a palavra: tu és Pedro, tu és Petrus, uma pequena pedra, mas sobre essa palavra aí revelada pelo Pai para você, eu edificarei a minha igreja. Pedro conheceu a palavra revelada de Deus. Pedro conheceu Jesus de verdade. E depois Jesus restaurou a Pedro. E Pedro se tornou o líder dos apóstolos. E Pedro, junto com Paulo, estabeleceram a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o que nós vivemos hoje. As bases, os fundamentos da igreja. As provações podem nos fazer ficar amargos contra Deus e contra o nosso próximo, ou nos fazer ficar mais fortes. Se formos aprovados, as nossas raízes ficarão mais profundas, nós ficaremos alicerçados na rocha que é Jesus, nos dando força para cumprirmos os propósitos de Deus para nós. Se ficarmos ofendidos, se nos ofendermos, se cairmos na armadilha de Satanás, nós seremos reprovados. E isso nos levará à corrupção e à destruição das nossas vidas por amargura e por falta de perdão. Então, ouça essa palavra nessa noite. Decida não se ofender. Seja filho maduro. Coloque as suas raízes, os seus fundamentos na rocha que é Cristo. E suporte os abalos dessa vida. Decida não se ofender. Essas coisas não são fáceis. Tudo isso que eu falei, eu sei que não é fácil. Você talvez tenha sido confrontado muito profundamente. Mas eu quero te desafiar, assim como Pedro. Quando Jesus encontra Pedro, pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? As 2 primeiras vezes, Pedro responde a Jesus que ele amava como amigo, amor filéu, amor, amizade. Na última vez, Pedro entende o que Jesus está perguntando. E ele responde, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Agapeu? Pedro responde: sim, Jesus, eu te amo, agapau. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Então que você possa responder ao Senhor Jesus nessa noite: Jesus, eu te amo de todo o coração, e eu quero ser abalado, e eu quero ser firmado na rocha que é Cristo, e eu decido não pegar a isca de Satanás. Se você ainda confia em você e nas suas habilidades, eu vou dizer uma última coisa para você. Deus está dizendo para você nessa noite. Deus está dizendo para você: eu sei como abalar você, para te colocar no lugar que você vai confiar somente em mim. Então, decida. Não pegue a isca de Satanás. Amém? Não pegue a isca de Satanás. Não se ofenda.